O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra tentáculos? Você pensa em polvos, naquelas criaturas do filme A Chegada, numa lula gigante, nesse quadrinho bem específico do mangá de Pokémon? Ou você pensa, tipo assim, numa criatura alienígena que usa alguma substância afrodisíaca para aprisionar o protagonista de uma história, penetrar ele por todos os orifícios, uma explosão de prazer? Então, deixa eu falar sobre Pornô de Tentáculos. Tum, 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 tum. Oi pessoal, eu sou o Rafael Castro, sou o Rafael BR Ilustra e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E como você já viu na introdução, na thumb, na descrição, aqui em algum lugar, hoje nós vamos falar sobre o pornô de tentáculos, conhecido como Tentacle Porn ou Tentacle Rape, na maior parte da internet. O que é meio considerado o primeiro registro histórico dessa história toda dos tentáculos vem lá de 1814, numa xilogravura do Katsushika Hokusai, que é um dos artistas mais conhecidos do mundo e que inclusive tem a obra de arte mais reproduzida do mundo, segundo alguns estudiosos, que é O Sonho da Mulher do Pescador. Essa xilogravura é meio que comumente conhecida como o primeiro registro histórico desse tipo de subgênero dentro da arte homoerótica. O Hokusai ele era super conhecido também por fazer esses trabalhos eróticos. E nessa a gente tem a representação dessa lenda da princesa Tamatori. E nessa xilogravura, como você está vendo agora, eu acho que o YouTube vai deixar a gente mostrar, a gente vê uma mulher meio que deitada no chão, com polvos estimulando ela, tanto na boca quanto nos seios, quanto fazendo sexo oral nela também. Essa gravura em específico, ela é uma reinterpretação de várias que tiveram dessa história da Tamatori. Basicamente, o que é a história? A Tamatori ela teve uma joia roubada por um deus dragão. Então ela mergulha e vai atrás dessa joia que foi roubada pelo deus dragão. Chegando lá nesse reino do deus, ela encontra diversas criaturas marinhas, entre elas também polvos. Ela consegue entrar no reino, roubar a joia e fugir do reino. Nisso que ela foge do reino, todas aquelas criaturas que guardavam o deus dragão vão atrás dela. Como ela está segurando a joia nadando com a mão só, o que ela faz? Ela corta um dos seios e coloca a joia, que era uma pérolazinha, dentro do seio para ela poder nadar livre com as duas mãos. Só que como ela fez um corte muito profundo, para poder guardar a joia, ela começa a sangrar, o sangue dela meio que se mistura na água e despista as criaturas marinhas e ela chega até a praia. Só que quando ela chega na praia, ela morre por causa da perda de sangue. Nisso que ela está jogada na praia, os polvos chegam e começam a estimular a Tamatori. Aí tem algumas versões que eu achei que eles meio que tentavam reanimar ela. Enfim, esse é mais ou menos o contexto dessa obra. E aí, como eu falei, esse subgênero específico dentro do erotismo, ele não é chamado só de tentacle porn, né, pornografia de tentáculos. Ele é também chamado de tentacle rape, que é estupro por tentáculos, que é, na verdade, o maior jeito de como ele é usado, né? Geralmente em criaturas que têm algum tipo de poder e eventualmente têm tentáculos que utilizam essa força de ter vários membros para poder ter essas relações com as pessoas. Porém, o que algumas pessoas contestam essa questão, principalmente de usar o tentacle rape, é que nessa xilogravura do Hokusai, como existe toda essa mística de que os povos estavam tentando reanimar ela e tudo mais, existem alguns textos no fundo da gravura que dizem que não é uma situação de estupro, é uma relação consensual dela com os povos. Porque em todo momento existe um diálogo dela falando para os povos para continuarem a estimulação. Enfim, existe um diálogo ali que deixa bem claro que aquela situação não é uma situação de estupro. E por mais que comumente essa gravura seja meio que referenciada como a primeira, né, a precursora desse tipo de movimento, não dá para dizer claramente que ela iniciou todo esse subgênero, né? Porque na real a utilização dos tentáculos é atribuída de verdade à censura que começou a existir no Japão no período Meiji. Então aqui eu vou aproveitar só para fazer um parênteses, que eu vou deixar linkado tanto aqui nos cards quanto aqui na descrição, um vídeo que fala com todo detalhe e base científica sobre a história do Japão. Eu não sou historiador, então não vou conseguir falar com todos os detalhes. Mas basicamente esse é um período de ocidentalização do Japão. O Japão viveu por muitos anos, por muitos períodos no regime feudal, onde ele era meio que isolado do mundo. Então existiu essa intervenção americana dentro do Japão de trazer esse movimento de ocidentalização.
para dar um fim a esse período feudal. E nesse período de ocidentalização, existiu toda essa cultura cristã e católica que a gente tem, que todos nós amamos, que é a culpabilização do sexo, de tudo relacionado à sexualidade, como algo sujo, como algo contrário, aquilo que é divino, aquilo que é eterno. Isso a gente conhece muito bem, porque aqui no Brasil isso acontece também, né? E esse período da ocidentalização trouxe, além de toda essa questão da influência de uma cultura que é majoritariamente cristã, né, uma cultura que se desenvolveu em cima tanto do catolicismo quanto do protestantismo, trouxe a censura de produções relacionadas à sexualidade. E aí um outro parênteses que eu vou deixar também aqui, até como indicação, eu vou deixar também aqui na descrição ou aqui nos cards, existe um documentário da Netflix chamado Amor e Sexo pelo Mundo, onde a gente tem uma repórter que visita diversas culturas do mundo e mostra, obviamente, a relação dessas culturas com o amor e com o sexo. E é muito interessante de ver que existem culturas, principalmente no episódio que fala do Japão e da Índia, que são culturas que não são culturas, né, com bases cristãs ou judaicas, e que elas têm uma relação muito mais aberta com as questões que a gente considera super progressistas hoje, como sexualidade, gênero, sobre a relação com pessoas LGBTs, e que quando passaram por esse processo de colonização, né, de ocidentalização, perderam completamente esse tipo de relação com a sexualidade, com o sexo, com o gênero, com essas questões que a gente considera hoje que são super progressistas, né? Então, nesse processo de censura de produções eróticas, de produções que envolviam algum tipo de sexualidade, começou a existir a censura da representação dos genitais, principalmente quando a gente fala do pênis, né? Tanto que isso, inclusive, é até um meme na internet, vira e mexe aparece, principalmente no meio de artistas e ilustradores eróticos, que é a brincadeira, né, com os tipos de censuras que existem, principalmente em produções, né, de mangás, de bara. A gente vê que existe, com o tempo começou a existir meio que uma concessão, assim, de o quanto precisava necessariamente ser censurado. Então a gente tem alguns artistas que, por exemplo, quando desenham o pênis, eles fazem tipo um risco branco em cima, meio como se fosse um rabisco mesmo. Tem alguns que colocam um retângulo preto em cima, e tem alguns nesse processo, né, de que precisa dessa censura, mas não existe um limite claro do quanto precisa ser censurado, que esse retângulo vai diminuindo, e tem alguns artistas que fazem só uma linhazinha embaixo, principalmente da glande do pênis, né, para dizer que existe uma censura. Não estou mostrando tudo, mas não ficou muito claro o tanto de censura que precisaria ser colocado, né? Então, nessas concessões do que precisa ser mostrado, do que precisa ser mostrado, que não é uma linha muito clara, começou a pensar em possibilidades de coisas que poderiam ter esse apelo do erótico, do fálico, sem necessariamente representar um pênis. Então, começaram a surgir com essas ideias de trazer, talvez, porque não tentáculos. Tentáculos são membros que são completamente fálicos e que necessariamente não são pênis. Tanto que existem até algumas histórias que os pênis têm tipo uma glande, tem algo anatomicamente é completamente um pênis, mas ainda é um tentáculo. Enfim, provavelmente você já deve ter, se você consome literatura erótica, você já deve ter visto em algum momento esse tipo de representação onde o tentáculo é meio pênis, você não sabe dizer exatamente onde é que está esse limiar, porque justamente, anatomicamente falando, dá para dizer que é parecido, porque é fálico também. Mas o que dá para dizer que foi oficialmente a primeira obra que trouxe de fato o subgênero do tentacle porn e tentacle rape é um mangá de 1989 chamado Demon Beast Invasion. Essa produção de 1989 conta essa história de uma raça alienígena que invadia o planeta Terra, e eles tinham os tentáculos e tal, então eles traziam justamente essa ideia de uma criatura que tinha mais força, mais poder e os tentáculos, e utilizava o sexo desse jeito de subjugar, justamente trazendo essa ideia do estupro, né? E foi lá em 2003 que a expressão tentacle porn entrou no Urban Dictionary. E aí meio que é como se fosse um atestado de que a coisa existe na internet, né? E o que é interessante pensar nessa questão é que existe esse limiar, né? Principalmente quando a gente fala de internet, existe esse limiar de até quando aquilo está sendo feito seriamente como um subgênero de fato que é abordado por diversos artistas e tem diversas interpretações, ou até que ponto aquilo é de fato um meme e as pessoas estão usando isso de jeito sarcástico, de jeito irônico. Existem diversos pontos na internet, né, que essa linha vai ficando cada vez mais
difícil de identificar, assim, porque fica uma coisa meio borrada, né? Então é meio difícil, às vezes, de você discernir hoje onde, de fato, existem pessoas que fazem esse tipo de produção, principalmente quando a gente fala de ilustração ou de histórias, né? Esse tipo de produção, pensando que é para abordar de um jeito erótico mesmo, esse subgênero, ou quando realmente as pessoas estão usando apenas de um jeito sarcástico, irônico e usando isso tudo como meme, né? Porque, inclusive, quando a gente fala nessa questão do meme, às vezes existe esse movimento que a gente vê na internet, dessa memificação de personagens que têm algum tipo de tentáculo, né? Então aí a gente volta para aquele fatídico quadrinho do Pokémon, né? Aquele quadro do mangá de Pokémon que fala justamente sobre isso, né? Fala de uma treinadora que ficou com um Tentacruel, ou um Tentacool, não lembro agora, e que ela nunca repetiu mais essa experiência. Então fica meio que subentendido. Tentacool é um Pokémon de tentáculos, estava com uma menina, ela não quer ficar mais junto, aí você preenche esses espaços, né? E acaba tendo esse tipo de interpretação em todos os personagens que têm tentáculos. No Rogue One tem um personagem, né, que ele precisa ser interrogado, precisa se tirar alguma verdade dele, ele é colocado numa sala com um personagem com tentáculo. Tem um dos memes também, que é se não me engano, o Batman, que ele também é atacado por uma criatura com tentáculos. Enfim, existe meio que essa ideia de pegar essas produções que têm criaturas com tentáculos e associar diretamente às produções eróticas. Então vai ficar naquela linha bizarra da internet, né? Bom, e esse vídeo, assim como os vídeos da série Fetiches que só podem ser realizados na ficção, é para trazer apenas esse conceito e não trazer necessariamente essas questões morais do que pode ou não pode ser consumido. Mas o que eu quero trazer, que eu acho que é importante trazer, principalmente nesse assunto, quando a gente tem um subgênero inteiro que é feito em cima da palavra estupro, eu quero trazer um vídeo que eu fiz com o Denis, que é de uma ONG chamada Memórias Masculinas, que fala sobre, que dá atendimento a homens que sofreram algum tipo de violência ou abuso sexual. E uma das coisas que a gente comenta nesse vídeo, eu acho muito legal de você ver, ele vai ficar linkado aqui no final do vídeo também, é sobre essa questão de o tipo de conteúdo que a gente consome, principalmente relacionado à pornografia e erotismo. Eu acho que é interessante, e agora abrindo esse grande parênteses aqui, de acender uma luzinha na nossa cabeça, se você por acaso consome esse tipo de subgênero, eu acho que às vezes é interessante a gente dar uns 2 passinhos para trás e começar a analisar todo tipo de coisa que a gente consome, principalmente relacionado ao erotismo e à pornografia. É realmente uma coisa de se pensar. Se você por acaso você gosta do tentacle porn, do tentacle rape, até que ponto é tão interessante, é tão atrativo, dá tanto tesão assim de ver situações que necessariamente retratam e reproduzem a ideia de um sexo sem consentimento. Então eu só quero deixar essa provocação aqui, se você por acaso percebe que você está tendo esse tipo de repetição nas coisas que você consome, de coisas sem consentimento, acho que é interessante dar uma ligadinha, acender essa luz e de repente dar uma revisitada assim, no que te faz se sentir atraído por esse tipo de coisa, porque acho que a gente não precisa nem falar aqui, eu acho que é muito claro, né, que sexo sem consentimento é crime e ponto. Então, assim, você é atraído só para produções que abordam esse tipo de comportamento sexual, eu acredito que é um pouco complicado. Então, se você por acaso está passando por isso, dá uma revisitada, procura ajuda de um profissional de repente, né, e é isso. Mas esse é mais ou menos o contexto do tentacle porn, tentacle rape. Meu nome é Rafael Bastos e até semana que vem.